O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nesta festa do diácono e Marte São Lourenço, nós somos convidados a refletir que a nossa mãe, a Igreja, ela é a esposa amada de Cristo. A Igreja tem consciência de que Cristo, seu esposo, a ama com amor eterno. E nutrida, movida por esse amor, a Igreja está sempre disposta a dar a vida por nosso Senhor. Sempre. Falar do martírio na vida da Igreja é falar de uma realidade que identifica a Igreja. A Igreja de Jesus, ela é, desde as suas origens, uma Igreja mártir. A palavra martírio significa testemunho. A Igreja, ela foi fundada por Jesus para que, animada pelo amor do Senhor, animada pelo amor de Cristo Redentor, possa dar testemunho do Evangelho de Jesus, testemunho do amor de Jesus pelo mundo afora. E por isso o martírio faz parte da identidade da Igreja. Nós, que somos filhos e filhas da Igreja, nós que fomos enxertados nesta videira do Senhor, que é a Igreja, por meio da graça do sacramento do batismo, nós também temos como identidade o martírio. É claro, alguns na vida da Igreja são chamados ao martírio do derramamento do sangue. Porém, todos nós somos chamados ao martírio do testemunho, ao martírio de quem dá a vida no dia a dia pela causa do Evangelho de Jesus, pela causa da difusão do reino de Jesus. Os mártires da nossa fé, os mártires da nossa Igreja, por causa do amor do Senhor, tiveram a coragem de ir até as últimas consequências por conta da fidelidade do amor ao Senhor. As últimas consequências de derramar o próprio sangue. A morte dos mártires, a morte dos discípulos e discípulas de Jesus,
não é uma realidade que agrada a Deus. Deus não se agrada com a morte de ninguém. O que agrada o coração de Deus é a fidelidade no testemunho do amor. É a fidelidade. O próprio Jesus, ele tinha clareza, ele tinha consciência de que deveria cumprir a sua missão por meio de sua Páscoa de morte para chegar à gloriosa ressurreição. E é por isso que, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele disse aos seus discípulos: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. E a partir dessa comparação, Jesus continua o seu ensinamento: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Irmãos e irmãs, celebramos esta Santa Missa, participamos do mistério pascal de Cristo, que se renova no sacramento do altar, para que os nossos corações sejam cada vez mais transformados, motivados pelo amor redentor de Cristo, para que possamos viver no nosso dia a dia a lógica do Evangelho, a lógica do ensinamento de Jesus. Grão de trigo que morre. Pessoas que têm a coragem de perder a própria vida pela causa da difusão do Evangelho. Pessoas que, por causa do amor redentor de Cristo, não temem seguir nosso Senhor, mesmo que para este seguimento seja necessário, por vezes, passar por situações de perseguição, situações onde os discípulos e discípulas de Jesus são ridicularizados por causa do testemunho de sua fé. Hoje a igreja celebra não apenas São Lourenço como mártir, mas também como diácono. Ele foi martirizado no ano de 258, durante um período muito difícil para os cristãos, sobretudo aqueles que moravam na cidade de Roma, porque o imperador Valeriano, o imperador romano Valeriano, ele decretou a morte do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, de todos aqueles que se declaravam cristãos, católicos. E por conta disso, no dia 6 de agosto, segundo os testemunhos, até mesmo escritos da época, o Papa Sisto II foi martirizado, foi decapitado. Depois, durante aqueles dias, vários ministros da igreja foram martirizados. São Lourenço foi poupado por alguns dias, porque os torturadores sabiam que ele guardava consigo os tesouros da igreja. Como diácono, ele tinha a responsabilidade de promover a caridade, sobretudo em relação aos pobres, aos empobrecidos, às pessoas que passavam fome, a caridade
o amor a Deus de forma muito concreta em relação aos mais necessitados. Ele tinha essa responsabilidade. Sabiam que ele, portanto, guardava consigo os tesouros da igreja. E por isso, ele foi poupado por alguns dias. Chamaram-no para que ele pudesse entregar os tesouros da igreja. E ele teve a coragem de apresentar os pobres, os enfermos, os mais necessitados. E dizia: estes são os tesouros da igreja. Para que nós possamos, irmãos e irmãs, ser fiéis à vocação batismal, para que possamos ser fiéis ao testemunho da fé até o último momento da nossa vida, é preciso que nós aprendamos com Cristo e a partir de Jesus, aprendamos com o exemplo dos mártires a lição da caridade. A linda lição de fazer também de nós mesmos um dom, uma oferta para promover o bem na vida das pessoas, sobretudo os mais necessitados. Os mártires têm consciência de que são profundamente amados por Deus. E por isso, por causa deste amor providente de Deus, os mártires são também, em certo sentido, diáconos. Promovem o serviço da caridade aos irmãos e irmãs. Não retém nada consigo. É um contrassenso, é um contratestemunho. Um cristão que vive no egoísmo. Um cristão que vive apegado às suas coisas, aos seus bens, incapaz, portanto, de abrir mão dos seus bens para promover a caridade, a justiça em relação aos mais necessitados. É um contrassenso participar da vida da igreja sem que no dia a dia a caridade concretamente seja promovida. Seria um contrassenso. Mas nós aqui estamos celebrando o santo sacrifício eucarístico para que, tocados pelo amor redentor de Cristo, confiemos na divina providência. Porque, como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, quem semeia pouco, colherá também pouco. Porém, quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Por causa do amor redentor de Cristo, os mártires de Deus confiam no amor providente de Deus. São capazes de não apenas doar os seus bens aos mais necessitados, são capazes não apenas de doar os próprios dons e talentos para promover o bem de Deus na vida dos mais necessitados, mas também são capazes de derramar o próprio sangue pela causa do Senhor, pela causa de Cristo. Semeiam com largueza e colhem na glória de Deus, colhem muitos frutos com largueza. Por isso, irmãos e irmãs, pedimos a nosso Senhor, pela intercessão do diácono e mártir São Lourenço, que Ele renove em nossos corações o dom do seu amor, e que esse amor seja testemunhado de forma muito concreta, por meio da promoção do bem, da promoção da caridade e da justiça, em relação aos sofredores, aos enfermos, aos mais necessitados. Que Deus nos dê a coragem
de ser uma igreja mártir, uma igreja que tenha coragem de testemunhar concretamente o Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.